Olá, pessoal. Iniciemos mais uma aula com dicas para evitar os erros mais comuns em língua portuguesa. O verbo ver. Como nós escrevemos o verbo ver no presente do indicativo? Eles vêm, né, sem acento e com um E só, ou eles vêm sem acento e com dois S, ou eles vêm com acento e dois S. Aqui, o que acontece sempre é uma confusão com o verbo vir, né? Porque, na verdade, quando a gente fala eles vêm, nós estamos falando do verbo vir no presente do indicativo. E mesmo aqui ele está errado, vocês vão ver por quê. Então, vem é o verbo ver. Desse jeito, gente, sem acento. Depois do acordo ortográfico, a gente aboliu esse acento aqui, assim como a palavra voo, né? Vem do verbo vir com acento. Então, nesse caso aqui, ele também estaria errado se fosse o verbo vir. Então, vamos ver um exemplo. Eles veem a corrupção e não fazem nada. Então, vocês podem perceber que aqui é o verbo ver, né? E ele é sem o acento e com dois S. Agora, o verbo vir seria dessa forma. Eles vêm para manifestar contra a corrupção, né? Ou seja, o verbo vir, eles estão vindo para manifestar contra a corrupção. Aqui eles estão enxergando a corrupção e não fazem nada. Não é isso? Continuando, nós temos também outras situações do verbo vir, né? Por exemplo, se ela vir, ela verá. Se a gente pensar que esse vir aqui é o verbo ver, né? Porque seria possível, né? Essa frase seria um pleonasmo, não é isso? Se ela vir, ela verá, ou seja, se ela enxergar, ela vai enxergar, tem mais ou menos isso, né? Então, existe de novo uma confusão aqui entre os dois verbos, né? Então, percebemos aqui que o verbo ver, né? Aqui ele é o quê? Futuro do subjuntivo, né? E qual que seria, então, no caso aqui, o verbo vir? Seria vier, também no futuro do subjuntivo. É lógico que vocês, quando forem ver lá a conjugação verbal, vocês vão achar estranho, né? Isso aqui é o futuro do subjuntivo pelo fato de ter um se aqui, não é isso? Porque o futuro do subjuntivo, geralmente, a gente utiliza quando eu vir, né? Quando eu vier, né? E não se. Porque, na verdade, o se é utilizado como condicional, né? Mas nesse caso aqui, a gente está falando do futuro, não é isso? Agora, no caso do se, a gente geralmente utiliza ele na conjugação verbal do subjuntivo para o pretérito, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo. A gente fala se eu viesse ou se eu visse, né? Aqui eu coloquei o exemplo, olha. Visse e viesse. Então, pretérito imperfeito do subjuntivo e, no outro caso, pretérito imperfeito do subjuntivo também. Um do verbo ver e outro do verbo vir. Essa que é a confusão que a gente costuma fazer, né, gente? Então, percebemos, então, que é possível, sim, escrever o verbo vir, se a gente está se referindo ao verbo ver, não é isso? Se a gente escrever vir, é o verbo ver, do futuro do subjuntivo. Quando a gente escrever vier, a gente está se referindo ao verbo vir, né? Isso acontece, por exemplo, com o vimos, né? Tem gente que fica sem saber se a gente está falando do verbo vir ou do verbo ver. Vimos, gente, pode ser tanto o verbo ver como o verbo vir. De que forma? O verbo ver, né, seria no pretérito perfeito de indicativo, né? Por exemplo, nós vimos a rua, nós vimos qualquer coisa, nós enxergamos, no sentido de que nós enxergamos alguma coisa no pretérito, não é isso? Agora, se a gente estiver fazendo alguma coisa no presente, poderia ser o verbo vir, né? Por exemplo, vimos por meio desta carta solicitar uma reunião e etc. Então, esse é um presente de indicativo, não é isso? Então, existem muitas confusões do verbo vir e o verbo ver. Isso a gente tem que estudar muito para a gente não fazer confusão. Mas é interessante que se a gente substituir também por sinônimos, é uma outra forma de a gente entender melhor a frase. Evita a gente utilizar incorretamente, né? Então, nós vimos a marcha contra a corrupção, ou seja, nós vimos e enxergamos a marcha contra a corrupção, né? Ou nós vimos para a marcha contra a corrupção, ou seja, nós estamos aqui, nós viemos, né? Viemos se fosse no pretérito, né? Mas no presente indicativo poderia ser nós vimos para a marcha contra a corrupção, não é isso? Agora, traz ou traz? Atrasar ou atrasar? Muita gente escreve atrasar, já vou adiantando, com Z. Está errado. Não existe atrasar com Z, né? Agora, o contrário das outras palavras, né? Dos outros vocábulos. Traz, é atrasar, existem, né? Por quê? A gente tem diversos usos, né? Traz. Traz é o verbo trazer, né? Traz, ele pode ser utilizado como preposição,
E atrás nós estamos utilizando como advérbio, é isso? E atrasar é lógico que é uma composição, né, do atrás. Então vamos lá. Ele traz os problemas e eu os soluciono, né? Então, ou seja, ele traz do verbo trazer, não é isso? Agora, como preposição, a gente tem dessa forma, ó, os que sentam nos bancos de trás são os primeiros a sair, né? Então está colocando uma ideia de antecedência aqui, né? E atrás como advérbio, é exatamente o advérbio de lugar, né? Atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Tem gente que brinca que há sempre uma grande sombra, né? Deixando a brincadeira de lado, atrás. Advérbio também é de lugar, não é isso? E o atrasar, ele se refere exatamente, a pessoa que chegou atrasada, ela chegou o quê? Depois de outra pessoa, não é isso? Então ela está atrás de outra pessoa, ou seja, ele vai chegar atrasado propositalmente, por exemplo, é com S, porque vem do advérbio atrás, ou da preposição trás, tanto faz. O importante é que vocês vejam, nos dois casos é com S, né? Para ser com Z, teria que vir do verbo trazer, e não veio do verbo trazer. Nós estamos tendo uma noção aqui de anterioridade, não é isso? Ou de posterioridade, nesse caso. Continuando, tampouco ou tão pouco. Admite-se as duas formas, mas cuidado, em usos diferentes. Nós temos tão pouco, né, no sentido de nem sequer, né? E nós temos tão pouco no sentido de muito pouco. Vamos ver alguns exemplos. Olha, o porco não é dotado de polegar, tampouco opositor, ou seja, nem sequer opositor. É isso. Quanto mais o opositor. Agora, tão pouco, no sentido de muito pouco, é o que a gente sempre usa, né? Daqui a pouco comeremos com os porcos, por ganhar tão pouco. Não é isso? Porque é no sentido de muito pouco. Não é isso? Agora, cuidado com as duas formas. Ah, mas eu via essa forma. Não, pois é, você tem que ver em qual aplicação que ela está sendo utilizada. Né? Se for para utilizar nesse sentido de nem sequer, aí é tão pouco e tem que ser dessa forma aqui, senão estará errado. E mais e mais. É o mesmo caso. A gente tem os dois sentidos, né? O mais ou mas. O mas, ele pode ser uma condição adversativa, não é isso? Ou pode ser um substantivo. O problema é que a maior parte das vezes que a gente tem um substantivo, qualquer palavra pode se transformar num substantivo, aliás, né, na língua portuguesa, né? Você pode substantivar qualquer palavra através de um artigo indefinido ou definido. Não é isso? Vocês aprenderam isso. Mas o mais, né, nesse sentido que eu acabei de empregar, né, ele é uma condição adversativa. Ele tem qual significado? Ó, de mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Né? Então, quando você puder substituir por essas palavras, nós estamos falando de mas, né? Uma conjunção adversativa. Agora, quando você estiver tendo uma ideia de quantidade, de intensidade, etc., você está falando de mais, né? Igual 1 mais 1 é igual a 2, etc., né? Então, o mais, ele é mais amplo um pouco. A gente tem... Aí, acabei de utilizar um exemplo dele, né? Na minha frase, né? Ele é mais amplo, né? Então, um substantivo comum, ele pode ser uma conjunção, ele pode ser um advérbio de intensidade, uma preposição, um pronome indefinido, não é isso? Mas é muito fácil, é só se gravar. Se tiver como substituir por porém, com todavia, contudo, entretanto, etc., significa que é o mas. Se você pudesse pensar na ideia de quantidade, qualquer que seja a quantidade, quantidade numérica, quantidade em relação ao tamanho, intensidade, etc., é o mais. Né? Então vamos ver. Não sou pintor, mas sou um neófito da arte. Um neófito na arte. Né? E era uma mulher linda, porém tinha um mas. Viu que aqui eu coloquei um artigo? Né? Aí eu coloquei indefinido, aí o que aconteceu? Ele se transformou, substantivou o mas. É isso? Um mas. Era verborrágico, ou seja, tinha um defeito, né? Era verborrágica. Né? Ou, eu sou mais alto que você. Olha o mais aí dando a ideia de intensidade. Não é isso? De comparação. E 1 mais 1 é igual a 2. De novo, o mais dando a ideia de número, né? Então, sempre que você tiver essa ideia, é o mais com i. Né? Quando for, porém, todavia, contudo, entretanto, mas sem o i. Senão ou se não. Né? Separado ou junto. De novo, mesmo caso. Pode admitir as duas formas. Então, se você vir, né? Não se você ver, está errado. Se você vir uma das duas formas,
você tem que perceber se as formas estão corretas. Então, vamos ver. Se não. Se não junto é uma preposição, uma conjunção, um substantivo. Agora, o se não separado, nós estamos falando de uma conjunção condicional, que é o se, né, e o advérbio de negação, que é o não. Então, vejam bem. Eu não fiz nada senão dizer a verdade. Aqui, eu não fiz nada senão, o senão aqui tem o sentido de quê? De exceto, ou a não ser. Né? Eu não fiz nada exceto dizer a verdade, ou a não ser dizer a verdade. Então, nesse caso, é o senão junto. Não é isso? Agora, você poderia utilizar nesse sentido também. Vou estudar, senão não serei aprovado. Ou seja, caso contrário, se eu não estudar, eu não serei aprovado. Não é isso? Caso contrário. Então também é junto. Né? E não só o pintor, senão o neófito na arte. Ou seja, o senão aqui é no sentido de mas. Né? Isso é adversativo, né? Senão, mas um neófito da arte. Né? Igual o caso anterior, né, que no slide anterior. Era uma mulher linda, mas tinha um senão. Aqui, de novo, o senão também sendo substantivado, né, por causa do artigo indefinido. Então, tinha um mas, tinha um senão, né, tinha um defeito. Né. É quase a mesma ideia do mas aqui, só que do substituir pela palavra mas também. Só que o mas aqui também seria substantivo e não adversativo, né, conjunção adversativa. Então, é o mesmo caso aqui. Né. E, no caso de ser separada dessa maneira aqui, ó. Se eu não estudar, não serei aprovado. Ou seja, caso não estude, não serei aprovado. É isso? Então, aqui é caso não, está separado. Ah, pessoal, mas isso aqui não parece um pouco com esse aqui? Parece. Inclusive, aqui, se você utilizar separado, não tem problema não, porque você pode entender que o verbo estudar está implícito aqui, né? Vou estudar. Se não estudar, vírgula, não seria aprovado. Ou seja, caso não estudar, vírgula, não seria aprovado. Então, admite, nesse caso aqui, é o único caso que admite as duas formas. Não é isso? Por quê? Porque a gente tem um verbo implícito aqui. Mas nos demais casos, não. Tem que ser exatamente o senão junto. Inclusive, a maior parte das vezes é o senão junto. Né? O senão separado, nesse caso aí que a gente viu, né, que você pode substituir por caso não. Então, vejam bem, tem muito mais casos com ele sendo junto. Então, gente, qualquer dúvida pode me mandar por e-mail. Agradeço pela atenção. Até a próxima aula, se Deus quiser.